Olá pessoal, eu sou a Márcia Quintiliano, sou advogada e hoje eu estou aqui com mais um tema super importante e interessante para a gente bater um papo. Primeiro, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no meu canal para que se inscreva no meu canal, curta os meus vídeos, compartilhe com sua rede social e também, se você não gostar, pode deixar o seu dislike. Deixe suas perguntas, seus comentários, que eu tenho o maior prazer de estar respondendo a todos vocês. Obrigada por estarem aqui, então vamos lá. O tema de hoje trata-se da homofobia familiar e violência doméstica e a proteção do adolescente LGBTI+. Ok, vamos lá então falar um pouco sobre isso. A sigla refere-se às pessoas de lésbicas, bom, até no caso L, lésbicas, G, gays, B, bissexuais, T, transexuais e travestis, I, intersexo e o sinalzinho de mais significa outras variantes dentro dessa questão que se trata, ou seja, da identidade de gênero. Bom, vamos lá. Nós sabemos que há muita discussão, muito conflito, discrepância também com relação aos direitos dos LGBTI+. E vamos começar com a questão do que é uma homofobia familiar, né? Outra questão que também nós vamos conversar aqui. O que é uma violência doméstica dentro do contexto da homofobia familiar e como fazer para proteger os adolescentes LGBTI+. Vamos levar em conta aqui nessa conversa também o seguinte: dentro da vida familiar e da vida doméstica, a situação dos LGBTI+, é uma situação de vulnerabilidade. E no caso, eu estou comentando, usando esse termo de vulnerabilidade, no sentido de que eles não são vítimas, não estou vitimizando os LGBTI+. Eu quero dizer o seguinte, que eles são vulnerabilizados, eles não são vulneráveis, que fique claro, tá? É difícil você chegar numa família, né, abordar aquela família no sentido de orientá-la, de esclarecer, né, com relação aos direitos de um LGBTI+. Porque a família tem, muitas das vezes, a família é a primeira a cometer a violência, né, contra essas pessoas. Pelo sentido da homofobia. Elas têm esse sentimento negativo. Então, é muito complicado, inclusive, a gente chegar até o familiar, expor uma situação, fazer o comentário, orientar sobre a questão dos direitos do LGBTI+, por conta dessa não aceitação. Eu fiz algumas pesquisas, na verdade eu procurei algo, né, para trazer aqui para o vídeo, que pudesse esclarecer melhor isso. Eu vou passar para vocês, fiz algumas anotações aqui a respeito. A ILGA, essa sigla significa Associação Internacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. É uma instituição internacional, uma associação internacional. Ela revela, nos seus estudos, né, de pesquisa, revela que 2/3 das pessoas não gostariam de ter filhos LGBTI+. Olha o problema. O que significa isso, né? Isso indica o quê? Uma rejeição. Ou seja, por exemplo, a cada 100 pessoas, 77 não gostariam de ter um filho LGBTI+. Nesse sentido, é possível termos uma ideia do quanto essas pessoas sofrem. A situação das pessoas da comunidade LGBTI+. É difícil, né? Se há essa rejeição, esse sentimento negativo dentro da própria família também. Com relação a um percentual, né, correspondente às pessoas LGBTI+, que
se abrem para a família, conversam sobre esse assunto com a família. Tem uma outra instituição, a Santo Caos, que identifica que 41% das pessoas LGBTI+, não falam sobre a sua sexualidade em sua família de origem, e também que 63% dos jovens entre 18 e 25 anos de idade, eles relatam sofrer uma rejeição familiar após declarar sua sexualidade, né, no âmbito familiar. E a gente sabe que essa violência é muito comum e que deixa sequelas muito grandes. Muitas pessoas LGBTI+, são colocadas para fora de casa, né? Ficam abandonadas. Essa instituição Santo Caos, ela realiza pesquisas sobre a diferença e a diversidade nos âmbitos da empresa também. Por quê? As empresas de grande porte, elas, né, no caso, considerando, nós entendemos assim, se considerando que 2/3 das pessoas não gostariam de ter filhos LGBTI+, imaginam que também o preconceito que existe dentro de determinadas empresas, no sentido de estar contratando pessoas LGBTI+. Então, eles também sofrem esse preconceito, inclusive no âmbito de trabalho, né? Dentro de uma empresa enfim, a dificuldade, inclusive, é de ingressar, né? Por mais que se diz que está avançado, que hoje em dia existe uma aceitação da sociedade diferente, claro que é diferente de uns anos atrás, mas ainda existe preconceito, sim. Não vamos ser hipócritas, né? E muitas pessoas nem revelam isso por conta de perder o seu emprego. É uma discriminação, mas existe, e as pessoas têm medo de revelar no âmbito de trabalho também, que ela faz parte da comunidade LGBTI+, e sofreu de repente, o preconceito, né? Serem hostilizadas. Sabemos que isso existe, é uma verdade. Bom, e também a Santo Caos, ela indica aí nas suas pesquisas que 41% das pessoas LGBTI+, sequer afirmam essa questão dentro de casa. Então essa instituição também pesquisou sobre isso, se o LGBTI+, afirma essa questão da sua homossexualidade dentro da sua família. Então, que 41% aqui. E a Transgender Europe, instituição sediada em Berlim, Alemanha, desculpa se a minha pronúncia do inglês é péssima, mas aponta o Brasil como sendo o país com maior número de mortes por razão de LGBTI-fobia. É um dado extremamente agressivo, violento, ou seja, é uma vergonha. O Brasil é o país que mais mata LGBTI+. Mais de 70% das pessoas revelam que não gostariam de ter filhos LGBTI+. E mais de 40% das pessoas LGBTI+, não revelam sua sexualidade dentro do âmbito familiar. E que depois que relatam sua sexualidade, sua identidade de gênero, sofrem violência. Então, essa pesquisa foi feita pela Santo Caos, essa instituição. Então, vamos lá. O que é homofobia, né? Homofobia é um sentimento negativo, é um sentimento de rejeição em relação aos homossexuais, seja homem ou mulher, né? Enfim, a todos os membros da comunidade LGBTI+. Esse sentimento negativo se relaciona a todas as pessoas LGBTI+, homens e mulheres. Então, é um sentimento que expressa hostilidade, ou seja, existe uma hostilidade direcionada às pessoas dessa comunidade. E os dados apontados aqui nas pesquisas identificam de fato que é uma situação de muita violência, né? De muita vulnerabilidade contra as pessoas dessa comunidade. E como eu comentei, não vitimizando, não são pessoas vulneráveis, elas são vulnerabilizadas. Muito importante também esclarecer isso, né, para não ficar um discurso aqui vitimista. Não é isso a minha intenção não é essa.
não é um discurso de fragilização, nada disso. Então, a hostilidade, o que significa? Significa que é a manifestação de rivalidade, né, de agressividade contra os homossexuais, como eu disse, os ou as, né? Então, homens ou mulheres, enfim. Esse conceito tem sido utilizado para fazer uma referência a um conjunto, né, de emoções negativas, como um ódio, uma aversão, um desprezo, medo em relação à homossexualidade também. Agora, se a homofobia familiar é um conjunto de emoções negativas dentro do âmbito familiar, como fazer para defender as pessoas dessa comunidade, né? Como assim? Como que vamos fazer? Ou se não tem uma lei específica, né? Mas existe uma alternativa e uma saída. Nós, operadores do direito, temos que pensar fora da caixinha. Nós não temos que ficar ali, sabe, restrito a uma lei, não isso para isso, aquilo, não. Existe uma técnica que nós podemos utilizar, que eu já vou falar aqui também qual é essa técnica, né? O artigo 226, em seu parágrafo 8º da Constituição Federal Brasileira, né, diz o quê? O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Ou seja, se refere à importância das relações familiares para a formação do indivíduo, né? O ser humano. As relações familiares são base para a formação inicial de todo o indivíduo. É muito importante. Então, ela recebe essa proteção constitucional. E os LGBTI necessitam, em cumprimento a essa norma constitucional, da coibição da violência dentro do seu âmbito familiar, nas suas relações familiares, como diz aqui, como nós falamos no artigo 226, no seu parágrafo 8º da Constituição Federal. Porque violência doméstica e homofobia, elas danificam as pessoas LGBTI+, e deixam sequelas. É uma violência, causa um dano emocional tremendo. Então, isso tudo deve ser uma questão, né, a ser preocupante, é uma questão a ser pensada, e se eventualmente nós, advogados, recebermos um caso assim, né, temos que ter essa ferramenta, usar de uma técnica que existe, né, para defender as pessoas LGBTI+, dessa violência, não ficarem abandonadas, não. Então, independente de haver dano ou não, é dever constitucional da família, né, de toda a família, proteger os entes que a compõem, né? Enfim, evitar essa violência familiar aí nas relações, né? Vamos falar então um pouco da Lei Maria da Penha, que é o que nós temos aí como uma ferramenta também, né? A Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, né, a Lei da Violência Doméstica, a Lei 11.340 de 2006, né? Essa lei explica o que é violência doméstica, embora ela seja direcionada a quem? As mulheres, né? Para o contexto da violência contra a mulher, né? Então, não diz que é contra o homem ou contra a LGBTI+. Nós, como operadores do direito, mais uma vez eu digo, nós temos que pensar fora da caixinha. Nossa cabeça tem que ser aberta, né, para conseguir, primeiro, acompanhar a evolução da sociedade e, segundo, defender os interesses dos nossos clientes. Se não tem na lei, a gente consegue, né, de alguma forma, usando alguma técnica, aproveitar essa lei, né, dentro dos costumes, enfim. Nós vamos falar agora sobre isso, né? Bom, vamos utilizar a Lei Maria da Penha, então, por analogia. É uma ferramenta, nós podemos usar essa técnica, porque o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro traz essa possibilidade de se utilizar a técnica da analogia. Então, o que ele diz? Quando a lei for omissa, ou seja, não tem uma lei que diz violência doméstica contra pessoas LGBTI+, não tem. Então, o que nós podemos fazer? Por analogia, utilizarmos a lei da violência doméstica, né? A Lei Maria da Penha, ok?
Então, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, aqui, quero deixar claro, né, que podemos fazer a defesa dos nossos clientes LGBTI+, usando essa técnica da analogia. Não, nem tudo está perdido. As pessoas têm como terem o seu direito, né, preservado, ter a sua defesa e assim lembrar que nós não estamos aqui para julgar, né, e muito menos para discriminar. Isso é um crime, não pode, né? Então, lembrando isso, essas pessoas são vulnerabilizadas, elas precisam, além, né, da defesa, através das ferramentas que nós temos no direito, na lei, né, enfim, na nossa técnica aí, jurídica, né, mas acima de tudo, essas pessoas merecem o respeito de todos nós, porque nós somos iguais, todos nós somos iguais, exatamente iguais, como seres humanos. E assim, cada um tem sua crença, obviamente, mas falando por mim, nós somos irmãos em Cristo, né? Nós somos todos iguais. Então, é necessário sim respeitarmos essas pessoas, cuidarmos, né, para que essas pessoas não sejam vítimas de violência, né, que no Brasil, inclusive, segundo pesquisa, como eu comentei, o nosso país, infelizmente, é o país que mais mata pessoas LGBTI+, e isso é uma vergonha, tá bom? Então, gente, fico por aqui, agradeço vocês, um grande beijo, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!